Pessoal, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde e boa noite para quem está assistindo à noite. A nossa aula, nossa primeira aula, ela vai ser aquela continuidade dos povos que a gente está vendo, dos povos pré-colombianos, ou seja, povos que estavam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes do descobrimento da América, antes de Cristóvão Colombo ter descoberto o que aqui já tinha. Então, esses povos eles vão ser basicamente divididos em três no ensino fundamental. Seriam os Incas, os Maias e os Astecas. Né? Não tem ordem, porque inclusive foram povos contemporâneos, só que morando em lugares mais afastados um do outro, certo? Então, assim, e tem muita coisa em comum, menos os maias, mas os incas e os astecas tem porque foram dominados pelos povos espanhóis, beleza? A gente vai ver a priori a sociedade inca, certo? É uma sociedade que ela habitou a América do Sul, né? É a única sociedade, inclusive, desses povos pré-colombianos que fez um grande império habitando a América do Sul. As outras duas, tanto a Maia quanto a Azteca, elas habitaram a América do Norte, certo? E um pouco da América Central e um pouco da América do Norte, que chegando até o México. As civilizações, elas têm alguma coisa em comum. As três, elas eram politeístas, elas adoravam deuses minimalistas, ou seja, deuses que eles eram forças da natureza, como os povos indígenas, certo? E que deuses eram esses? Era o deus Lua, que a gente vai ver a Mama Kidia, que era a deusa Lua, a gente vai ver Inti, que é o deus Sol, a gente vai ver a trilogia Sol, Lua e Terra com Pachamama, que era a deusa Terra. A gente vai ver isso posteriormente mais na frente, mas a gente tem que perceber que os Incas eles são basicamente conhecidos como a sociedade do Sol. Por que eles são conhecidos como a sociedade do Sol? Porque eles adoravam o Sol. O Sol, para os Incas, era o astro rei, era o que dominava o mundo. O Sol era o que mandava. Ele podia ser alegre se você fizesse sacrifícios e honrasse ele, ou ele podia ser muito, mas muito zangado. E aí lançar maldições para esse povo. Geralmente os incas tinham muito respeito pelo sol. Né? Era a civilização é originária da América do Sul, mais precisamente na região dos Andes, ou seja, regiões montanhosas, certo? Montanhosas com rarefeito. Então, assim, muito difícil de se viver nessas regiões onde o sol era quem comandava a vida desses povos. Atualmente, a região que os incas habitavam da parte da América da América Latina, né, da América do Sul, estão localizados países como principalmente o Peru, o Chile, certo? O Equador, subindo Bolívia e descendo a Argentina. Então eles iam desde a Argentina até o Equador, certo? Então eles pegavam, vamos imaginar que a América do Sul ela seria basicamente isso daqui. Então os povos incas eles habitavam toda essa região daqui, certo? Eles habitaram a região oeste, as regiões montanhosas, as regiões quase que inabitáveis. E para isso, eles tiveram que desenvolver várias técnicas. Quais técnicas foram essas dos Incas? A gente vai ver nos próximos slides, certo? A gente vai ver também que a sociedade Inca, ela tinha a capital, sua capital era em Cusco. E Cusco, na língua Inca, né, ela quer dizer umbigo. Então, os Incas consideravam o centro do mundo, já que o umbigo é o centro do nosso corpo, né, está no meio do nosso corpo. Então, aí, além da capital Cusco, tinha uma cidade sagrada também. Essa cidade sagrada Inca, ela era chamada Machu Picchu. E o que é que Machu Picchu tem de muito especial? A gente vai ver lá na frente. Certo? Até hoje é muito visitada por turistas do mundo todo. A agricultura a base alimentar era o milho, certo? Eles
achavam que o milho ele era presente dos deuses, no caso do deus Sol. Então os incas achavam que o milho era, por ser amarelo, né? Parece que tá parecendo uma faca meu milho. Aí deixa eu falar, por ser amarelo, o importante é vocês entenderem. Tinha sido presente do deus Sol, do deus Inti, certo? Tinha sido um presente direto para os incas. O governo era teocrático, que é a mistura de imperador que comanda a religião, comanda a parte política e militar, né? Então ele manda no exército, ele manda nas leis e ele manda na religião, na parte religiosa, certo? O solo muito montanhoso, como se foi dito, e a gente vai ver técnicas, inclusive de plantio, nessas montanhas, nesses solos. Então, dentro dessa técnica, certo? Plantação em montanhas, está a técnica da plantação em terraço, que nada mais é do que plantar nas montanhas. Então, como era muito íngreme para você plantar aqui nas montanhas, certo? É basicamente impossível você cultivar alguma coisa aqui, por quê? Porque quando chovia, essa erosão levava toda a plantação. Então, o que foi que eles pensaram? Já que a geografia deles é assim tão íngreme, tão difícil de se plantar, eles tiveram uma grande ideia. Eles começaram a cavar a terra e fazer literalmente degraus, certo? Então eles começaram a plantar em degraus para aproveitar o solo, para aproveitar o atrito. Então quando chovia, essa chuva ela ia escorrendo devagar, certo? Então ela não prejudicava a plantação. Até hoje, essa técnica de terraço ela é muito utilizada para os povos dos Andes. Então assim faz com que a água ela escoe maneira, ela não assoreia a terra, né? Ela não causa erosão para a plantação. Então assim eles não perdem a plantação. É uma técnica muito utilizada até hoje, né? Uma técnica de 6, 7 mil anos atrás, que até hoje é utilizada ainda pelos agricultores dessa região. Os deuses incas, falando sobre a religião, já que era politeísta, eu elenquei aqui a trilogia dos deuses incas. Né? São os três principais deuses, ao qual os povos faziam sacrifícios, os povos incas faziam sacrifício para esses deuses. Né? O principal deus era um deus patriarcal, né? Que é o deus Inti, certo? Ele é o deus Sol, aqui é uma escultura, aqui a gente pode notar uma escultura original do período Inca, certo? Do período pré-colombiano. Aqui também uma escultura original da deusa Sol, ou da deusa Lua. O deus Sol e a deusa Lua, os casais. Então seria Inti e seria Mama Kidia. Mama Kidia, a deusa Lua, Inti, o deus Sol. E para fechar essa trilogia, Pachamama, que era a deusa Terra, era a deusa Natureza, certo? A qual eles tinham muito respeito, certo? Essa trilogia, então, as forças da natureza, isso se chama religião minimalista, então era uma religião politeísta, vários deuses, e principalmente acreditavam nessa trilogia, certo? De três deuses. Na verdade, duas deusas e um deus. O deus, que era o deus Inti, o deus Sol. Mama Kidia, que era a deusa Lua, que fazia casal com Inti. E tinha Pachamama, que é a deusa Terra, a grande mãe. Certo? Então, para um povo que vivia de agricultura, para povos agricultores que viviam da terra, era muito comum eles fazerem adorações, fazerem orações, fazerem até sacrifícios para a deusa Pachamama, para a deusa terra, para a deusa que fornece o alimento. Certo? E que alimento seria isso? A base seria batata e principalmente o milho. Certo? E o milho, quando a gente fala de milho e batata, não é só o milho amarelo, que a gente chama de milho verde, não é só também a batata doce. Né? Tem vários tipos de batata, inclusive a batata inglesa é dos Andes e não da Inglaterra.
certo? Foram os ingleses que descobriram e aí levaram para a Europa e ficou com o nome de batata inglesa, essa batata frita que a gente usa no bife também. Então, assim, resumindo a história, é, várias espécies de batatas os incas cultivavam há 8, 7 mil anos atrás e várias espécies de milho, mas o milho amarelo era a principal dieta, certo, dos incas. Mas lá até hoje também tem no Peru, tem milho roxo, milho vermelho, milho marrom, meio azulado. Vale a pena dar uma pesquisada nos formatos, nas cores dos milhos dos povos andinos. Coloca aí no Google para você ver como é interessante a variedade de milho e batata que eles têm lá. A gente vai ver posteriormente também a fauna desse local, né, dos Andes, um local tão peculiar da América. E o que é a fauna? A fauna são os animais. A gente vai ver principalmente 4 animais. Inclusive, dentre eles, a gente vai ver 2 que vocês já ouviram falar, já ouviram, inclusive, desenhos animados que retratam até esses animaizinhos, bem fofinhos. Quais são esses animais? Esses animais seriam a lhama e a alpaca. E o que seria, vamos dizer assim, a diferença ou as similaridades entre a lhama e a alpaca? Então, assim, a, as diferenças elas vão ocorrer de maneira assim bem peculiar, de maneira que quase imperceptível. Já a semelhança, né, a semelhança entre os dois, ela vai até nos confundir com quem é quem ou para que serve tal animal. Vamos começar explanando principalmente esses dois animais. A lhama e a alpaca são animais que não existem no Brasil. Por quê? São animais adaptados, certo? Inclusive são animais endêmicos, ou seja, daquela região, são animais adaptados ao clima, ao ar rarefeito, na altitude o ar é rarefeito, quase não se consegue respirar. Além do ar rarefeito, solo íngreme, né, montanhas, então os animais estão adaptados, seus cascos estão adaptados a isso, muito frio, porque é alto, muito alto, então é muito frio, os animais também estão adaptados a isso com sua penugem, né, seu pelo. Ela, tanto a lhama quanto a alpaca, ela tem pelo espesso, certo? Então assim, muito pelo, que inclusive é usado para fabricar a lã, né? A lã lá do, dos Andes. É uma lã bem colorida e tal. A lhama e a alpaca são animais nativos das Cordilheiras dos Andes, são animais endêmicos de lá, né? Como eu já falei, e muito importante para os países da região. Por quê? Veja bem, aonde máquina humana de transporte não vai, por exemplo, onde caminhão não consegue subir, aonde moto não consegue subir, aonde ônibus não vai levar carga, a lhama e a alpaca servem para isso. Então são animais de tração, tanto a, a lhama quanto a alpaca, elas servem para, vamos dizer assim, elas são os burros de carga das montanhas, até porque tem força, são adaptadas ao terreno e ao clima, e aí dá para elas desempenharem muito bem esse papel. A confusão entre lhama e alpaca geralmente se dá por, por pessoas leigas, assim como a gente, já que não tem o convívio do dia a dia, né, com elas, mas elas têm muitas semelhanças e inclusive atrapalham mais ainda a gente. Por exemplo, elas são da família dos camelídeos, ou seja, dos camelos, dos dromedários, certo? E também tem ainda 2 primos que complicam ainda mais ainda, que seria a vicunha e o guanaco, que a gente vai ver assim de forma mais simplificada, certo? Mas vamos lá para as semelhanças desses camelídeos, desses 2
primos, vamos dizer assim, meio irmãos, que é a lhama e a alpaca. Alguns aspectos comuns podem se fazer com que a gente confunda tanto um animal quanto o outro, certo? Bora lá. Quais são os aspectos comuns? Primeiro, eles moram na mesma região, mesmo habitat, então o habitat dele é comum. Então eles dividem o mesmo espaço, que seria a região dos Andes, a região montanhosa fria dos Andes. A dieta, os dois são herbívoros, ou seja, os dois comem gramínea, comem arbustos, certo? Então, os dois são parentes do camelo, né? Os dois são da mesma família, não são da mesma espécie, mas são da mesma família. Os dois andam em rebanhos, certo? Não são seres solitários, andam sempre em rebanho. Vamos dizer assim, eles são umas ovelhas do pescoção, certo? Porque assim, é, se você for ver, ela é basicamente do tamanho de um cavalo jovem, certo? Só que com pescoção, metade, um terço do pescoço de uma girafa e com lã de ovelha, certo? Então assim, é um animal muito estranho se a gente for pensar para cá. Mas os incas, eles inclusive se desenvolveram a sociedade graças a esses dois animais, né, que transportavam as cargas, que serviam de alimento, de carne, que davam leite, né, geravam leite. Então, assim, lã, né, para sobreviver ao frio da região. Então, assim, animais muito importantes para o povo daquela região ter domesticado. E aí a gente vai, além do habitat comum, da alimentação também comum, comer as mesmas plantas, eles têm um temperamento dócil, mas calma aí, eles são dóceis, mas não são bobos não, viu? Quando eles se irritam, eles cospem, os dois, né? Ambos eles, quando ficam irritados, eles cospem nas pessoas. É a defesa deles. E não é uma cuspidinha não, viu? Não é aquele professor que vai lá na frente falar com você e de repente sai uma salivinha, não. É cuspida mesmo valendo. É cuspida de prastada, como diriam os mais velhos, né? Cuspida valendo mesmo. Quando eles se irritam, então a defesa que eles têm, igual um cavalo que tem que dar coice, eles cospem, eles não dão coice, eles cospem para afastar o inimigo ou quem está irritando ele, né? Vamos dizer assim. O aspecto físico deles são muito parecidos. Um é menor do que o outro, um tem um pescoço maior do que o outro, um tem a orelha mais pontuda, outro tem o nariz mais protuberante. Então, assim, tem pequenas diferenças, né? E ambos têm pelagem macia, certo? O aspecto físico, assim, de modo geral, vendo de longe, pensa que é a mesma coisa, mas não é. E agora a gente vai para as diferenças, né? A diferença é que, aí eu já vou dar uma dica para um joguinho que eu quero fazer com vocês daqui a pouco, na próxima página, no próximo slide, certo? Então as diferenças, elas são mínimas, mas existem, e é isso que vai fazer com que vocês saibam diferenciar um animal do outro. Por exemplo, o tamanho. A alpaca é menor. Se a alpaca é menor, a lhama é maior. Então a lhama é maior que a alpaca. A alpaca é menor do que a lhama. Peso. A lhama é mais pesada. Se a lhama é mais pesada, a alpaca é mais leve, certo? Pescoço. As lhamas são mais pescoçudas. A alpaca tem o pescoço menor. Orelhas. Enquanto as lhamas têm a orelha pontiagudas, as alpacas têm, e compridas, né? As alpacas têm a orelha arredondada, certo? O focinho, ó, vê bem, se você for comparar assim animais parecidos, o coelho e a lebre, o pato e o ganso são parecidos, mas dá para identificar. Então a lhama e a alpaca também ela vai entrar nessa classificação. São parentes, certo? Mas não são da mesma espécie, são da mesma família. O focinho da alpaca ele é mais longo, o da lhama ele é mais curto. Então assim, é um focinho mais achatado. Da alpaca não, é mais protuberante. E a personalidade, né? A alpaca é mais tímida, vamos dizer assim, é mais na dela. A lhama não, a lhama já é mais enxerida, a lhama já é mais dada, né? A lhama já é mais
extrovertida e é mais alegre. A alpaca não, a alpaca é muito na dela. Então aí o joguinho seria esse, descobrir o que é uma lhama e o que é uma alpaca. Pronto. Temos aqui lhamas e alpacas. 7 delas. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Eu vou dar aí 50 segundos para vocês pensarem, certo? Então aí vocês vão ter basicamente quase 10 segundos para pensar, para analisar direitinho cada imagem e vamos ver o que seria lhama e o que seria alpaca. Para a brincadeira ficar mais interessante, eu vou numerar, certo? Aqui seria A1 e assim por diante. Aqui seria A2, seria a imagem 3, aqui seria a imagem 4, aqui seria a 5, 6, inclusive esse animal daqui, ó, ele está visitando, olhando Machu Picchu. É porque a gente vai falar sobre Machu Picchu. E a imagem 7, certo? Então aí vocês deem uma olhadinha se o 1 é o que? Esse orelhudo daqui é a lhama ou é a alpaca, certo? Tá fácil de descobrir essa. O 2, essa orelhinha mais assim arredondada, é a lhama ou é a alpaca? Esse 3 com o focinho maiorzinho é a lhama ou é a alpaca? Esse pescoçudo aqui, o cabelinho no grau aqui, ó, na régua, cabelinho fecha aqui. Esse pescoçudo aqui, ele é a lhama ou é a alpaca? Esse fofinho aqui, baixinho, de orelhinha arredondada, é a lhama ou é a alpaca? Esse caneludo aqui, olhando para o horizonte, é uma lhama ou uma alpaca? E por último, o sétimo, esse C daqui com o focinho mais achatado e pescoçudo, que está dando um rolê aí no deserto das montanhas andinas, nos vales andinos. É uma lhama ou uma alpaca? E aí, pensaram? Eu vou dar mais 5 segundinhos para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, agora descobrir. Então, resposta simples. 1, lhama. 2, alpaca. 3, lhama. 4, lhama. 5, alpaca. 6, lhama. 7, lhama. Se a gente for ver direitinho, observar bem, a gente vai, claro, saber a diferença de longe. Pescoçudo, lhama. Orelha pontuda, lhama. Nariz achatado, lhama. Nariz protuberante, focinho, né, no caso, nariz quem é o ser humano. Alpaca, orelha arredondada, alpaca, pescoço pequeno, alpaca. E aqui a gente tem os dois primos dos primos, que é o guanaco, que ele lembra os dois, só que, claro, de porte menor e com menos pelugem, até inclusive o pescoço parecido muito com o da lhama, só que menos peludo, certo? E tem a vicunha, que é um ser mais, vamos dizer assim, é um ser mais selvagem, não, basicamente não consegue domesticar com facilidade. Esse daí, certo? Então são os dois irmãos, ou de cima, né? E vamos dizer assim, meio irmãos, e os de baixo são os primos. Essa é a família dos camelídeos da América, certo? Da América do Sul. Professor, tem a ver com o camelo africano, com o dromedário africano? Tem, mas veja que um está lá num continente e o outro está no outro. Professor, então, como se deu esse parentesco? Quando a Terra ela era junta, né? Quando antes de haver a deriva continental. Depois, quando a África se separou da América e a América se separou da África, né? Na Gondwana e tal,
esses animais foram cada um se desenvolvendo de uma maneira diferente, tendo em vista que tiveram um ancestral em comum que hoje está extinto. Teoria da evolução de Darwin, você vê isso em ciência, certo? A, a música para os povos incas e para os descendentes dos povos incas, ela é importante até hoje, é uma forma de arte muito bem reproduzida. Existe música desde aquela época, desde há 500 anos atrás, 600 anos atrás, certo? Pré-colombianas que até hoje essas músicas são reproduzidas pelos povos indígenas de lá, pelos descendentes dos incas. O instrumento bem emblemático disso é a flauta pan, certo? Essa flauta pan, ela vai ela vai ser bem característica, inclusive várias cidades aqui do Brasil, essa flauta pan, ela é tocada, certo? Um artista contemporâneo que toca muito bem seria Léo Rojas. Provavelmente vocês não ouviram falar, né? Mas a música que ele toca, vocês, eu acho que já escutaram em algum momento, certo? Eu vou colocar aqui para ver se vocês lembram como é a sonoridade da flauta pan. É um instrumento inca que até hoje é trocado, é tocado, certo? Por bolivianos, por peruanos, certo? E esse cara daqui, ele toca muito bem a, a flauta pan. Tem CD gravado e tudo. O nome dele é Léo Rojas, né? Ele toca a flauta pan inca. O nome dessa música é El Condor Passa, certo? Condor que é uma ave muito comum nas montanhas incas, que caça, que a gente chama de porquinho da Índia, que é um animal muito consumido lá também. Os incas eles criam aqueles hamsters, porquinhos da Índia, para alimentação, né? Então seria esse o vídeo, está disponível no YouTube, ligação direta com a natureza, certo? Vocês vão ver que é uma melodia bem boa, certo, de ser tocada, e vocês vão ver que é uma melodia assim que transcende a natureza, certo? E essa é a música característica dos povos incas. O nome desse artista é Roberto Rojas, ou Léo Rojas, certo? É bem natureza o clipe. Depois vale a pena vocês dar uma olhada nele, certo? Tem várias canções, essa é a mais conhecida, é El Condor que Passa. É em homenagem à árvore inca, à natureza inca de modo geral, certo? Pronto, então seria isso, música inca, que é a música que até hoje é influente para a cultura inca, certo? A conquista do Império Inca, que assim, nos livros vem conquista, né? Eu acho que foi dominação, foi genocídio, certo? Ela se dá por um italiano que ele navegava para a bandeira espanhola e o nome dele é Francisco Pizarro, certo? Foi o conquistador inca, certo? Na verdade ele fez, ele se usou de atos que para os dias de hoje não seria tão correto assim. A gente vai ver um pouquinho da história do povo inca, né? O imperador Atahualpa, foi o último imperador inca, ele estava em viagem quando o conquistador, né, europeu Francisco Pizarro e seus homens encontraram o acampamento de Atahualpa, porque vocês sabem, pela montanha, sem estrada, então seriam dias de viagem até outro povoado. Então, os conquistadores europeus, eles encontraram Atahualpa e Francisco Pizarro disse que queria falar com ele. Então, ele foi até onde Pizarro estava, certo? E o exército espanhol
Ele já estava preparado para dominar, claro. E aí Pizarro chegou com uma proposta para Atahualpa e disse que ele tinha que se converter ao cristianismo, deixar a religião dele e aceitar a religião do europeu. Só que, mesmo se ele tivesse aceitado, certo? A gente vê que o desfecho também não ia ser tão diferente assim. Claro que a Atahualpa recusou. Atahualpa, ele foi aprisionado, né? Seus guerreiros foram mortos, seus guardas-costas foram mortos, né? E pelos espanhóis que tinham fogo, arma de fogo, muito mais rápido de matar. E aí Francisco Pizarro ele pediu um resgate. Simplesmente o resgate que ele pediu era um quarto cheio de ouro, das riquezas de ouro inca, para libertar o imperador, e outro cheio de prata. Os incas pagaram o de prata, pagaram uma carrada grande de prata, né? Eles encheram um quarto de prata e pediram para soltar o imperador. Só que o imperador foi para o julgamento. Então, assim, o padre que julgou, que fez esse julgamento tendencioso, claro, ele pediu para Atahualpa ele se redimir dos pecados por ele ser um pagão, por ele não seguir o cristianismo. Então Atahualpa foi condenado a morrer queimado, só que aí entraram em um acordo, como ele clamou pela a vida, ele não queria morrer, então o padre disse, só se você se converter ao cristianismo, você não vai morrer queimado. Aí ele aceitou, né, se converteu ao cristianismo e não morreu queimado. Morreu estrangulado. Morreu, entendeu? Estrangulado. Em agosto de 1533. E aí, quando seu imperador morre, o Império Inca ele vai entrar em guerra com os espanhóis e em guerra civil com as próprias lideranças, né, que iriam suceder a Atahualpa, e aí o Império Inca ele vai ruir, né, graças à conquista espanhola. Basicamente a gente sabe pouco do Império Inca, porque quando os espanhóis eles conquistaram os incas, eles pegaram a riqueza toda, pegaram todo o ouro, pegaram as esculturas de deuses de ouro, pegaram a prataria que os incas tinham e derreteram tudo, né? E fizeram barras e levaram para Espanha para ser comercializado lá. Então assim, a gente se perdeu muito da história do povo inca, certo? Com essa conquista espanhola. Próxima aula a gente vai ver os povos maias e os povos astecas. Beleza? Até a próxima.